Olá, queridíssimas pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o seu canal Venera Lunai. Aqui a gente tenta responder algumas perguntas que temos em conjunto enquanto humanidade com o tarô e como é que isso funciona. Você pode enviar sua pergunta aqui nos comentários e também pelo veneralunai@gmail.com. Eu recebi uma pergunta muito interessante que a gente vai tentar responder hoje através do tarô. E a pergunta era: como perder o medo de voar? Eu achei essa pergunta interessantíssima. Primeiro, a pessoa não identificou se quer se manter anônimo ou não, então vou manter anônimo. E segundo, que a pergunta foi assim, direta. Não tem contexto, eu não sei o que está havendo, e eu não sei se é uma pergunta literal ou metafórica, né? Perder o medo de voar, de se lançar no mundo, ou perder o medo de voar, andar de avião. Não sei. Vamos ver aqui com o tarô se a gente consegue responder nessas duas linhas, né? Na linha metafórica e na linha literal. Então, acho que vai ser uma experiência, no mínimo, interessante. Vamos lá. Lembrando, gente, é uma leitura geral, é claro que é possível que a pessoa que envia a mensagem, né, a pergunta, seja muito beneficiada pela resposta, porque é algo que ela já vem refletindo, enfim. Mas pode servir também para pessoas que estão se fazendo a mesma pergunta nesse momento. E se não for para você essa mensagem, manda para mim sua pergunta. Então vamos lá. Querido tarô, por favor, como perder o medo de voar? Essa pergunta tão bonita. Rainha de Ouros. Epa. O enforcado. A torre. Rainha de Copas. 8 de Copas. Vamos lá. Como perder o medo de voar? No fundo do maço, o 2 de espadas, o medo, a incerteza, a insegurança, ter que tomar decisão estando vendada, mas às vezes se você largar algumas verdades, se você abrir mão daquilo que está ocupando a sua mente nesse momento, você tem as mãos livres para tirar a própria venda. Ixi, já temos uma resposta aí, mas caiu várias outras cartas, a gente vai tentar entender melhor. Eu vou começar pelo lado metafórico, então, tá, pessoal? Primeira coisa, você precisa se olhar de uma outra maneira. Você precisa entender qual é o seu valor pessoal. Você precisa se enxergar como uma pessoa que é merecedora dos voos. E precisa existir aqui uma ruptura daquilo que você pensa sobre si. Olha como essas duas rainhas olham para o objeto na mão delas. Essa aqui tratando do seu poder pessoal, dos seus valores pessoais. Essa aqui tratando dos próprios sentimentos. Meus sentimentos são válidos, os meus medos são válidos. Mas os meus sentimentos também têm poder. Eles fazem eu ser quem eu sou. Eles são valiosos, eles são o meu segredo e eu compartilho com aqueles que eu considero importantes. Então, é deixar para trás talvez o sentimento de que você não é suficiente, de que você não merece. É olhar por outra perspectiva,
Sim, eu sou tudo isso. E sendo tudo isso, então eu vou alcançar novos voos. Vou abandonar o medo. Medo é um sentimento. Quando a gente fala de copas, a gente está falando aqui de sentimento. Então, vou abandonar esse sentimento. Tá vendo? Eu sabia que essa pergunta ia ser legal. Agora, tentando partir para um lado mais literal, como perder o medo de voar? De pegar avião, né? Vamos colocar aqui nesses termos. Tô achando o literal mais difícil que o metafórico, mas eu acho que tem algo aqui relacionado à física da coisa. E quando a gente fala de ouros, a gente também fala do material. Talvez se você compreender melhor como funciona a física do avião, talvez você entenda a dificuldade que é acontecer um acidente. Como é difícil romper a estrutura de um avião. Então, talvez é olhar por esse outro lado. Olhar não como um objeto frágil, mas entender melhor a física da coisa e entender melhor de onde vem esse medo. De onde vem esse sentimento? Você já passou por alguma turbulência? Porque acidentes não são comuns, né? Então, acho muito difícil que você que me mandou essa pergunta tenha sofrido algum acidente de avião. Não que não possa acontecer, né? E aí, entendendo a dinâmica da coisa, entendendo como é difícil romper essa estrutura, você possa tirar essa venda, né? Você possa seguir em frente, né? Tirar essa venda. E olhar como um transporte seguro. Vou tentar entender mais um pouquinho. O que mais podemos dizer sobre essa leitura? Opa. 5 de copas. Página de ouros, 10 de paus. Oito de paus invertido. E rainha de paus. Muito fogo. Cavaleiro de paus. Então, o que mais pode se dizer sobre como perder esse medo de voar, né? Falando do medo de voar metafórico, é necessário abandonar as vezes que se errou. É necessário não mais olhar com luto, com a sensação de peso, para aquilo que já aconteceu, para o leite que foi derramado anteriormente, sabe? É necessário se entender como uma nova pessoa. Se isso que aconteceu não é mais a sua realidade, se esses sentimentos não são mais a sua realidade, é necessário você se entender como uma nova pessoa, que às vezes até tem novos valores, ou que tem algo a oferecer que é diferente daquilo que você enfrentou antes. Porque parece que tem alguém aqui que fica olhando para trás, olhando para projetos passados, relacionamentos passados, empregos passados, e apontando os próprios erros. E é isso que está te travando aqui, né? O 8 de paus, ele é uma carta de movimento, de rapidez. Quando ele vem invertido, é porque parece que tem alguma coisa te segurando. Então, primeiro de tudo, é necessário retomar
a força vital, a energia, a sua capacidade, o seu fogo mesmo de realização. É você entender quem você é, entender seus sentimentos e partir para ação. Porque não adianta também, né, entender, não, agora eu sou o máximo, realmente eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito foda, e ficar sentada e parada. Não, ação, ação. E veja bem, esse cavaleiro aqui, ele não está desprotegido, muito pelo contrário, está muito bem equipado. Está muito bem equipado. Mas ele tem uma mão livre aí para agir. Ele está preparado. Agora, metaforicamente falando, alguns de vocês precisam parar de assistir notícias de acidentes. Realmente olhar para uma outra perspectiva. Além de ver a questão material da coisa, né? Material que eu digo da física, né? De como funciona os voos. É necessário também entender a quantidade de preparação que é necessária. O que a equipe que promove o voo precisa ter para decolar um avião, ou um helicóptero, ou sei lá, outros equipamentos de voo. E entender melhor também, entender que algumas turbulências podem acontecer. Parte difícil, né? Algumas turbulências podem sim acontecer. Alguns atrasos podem acontecer. Esses atrasos evitam algumas questões também, né? Por que ocorrem atrasos em viagens de voos? Às vezes tem alguém fazendo uma trajetória, enfim. Para que não haja acidentes, para que objetos voadores não se encontrem, ocorrem atrasos. E mais uma vez, o que é necessário essa equipe que comanda o voo ter? É muita preparação, como eu falei. Esse cavaleiro aqui, ele tá preparado. Essa rainha aqui, ela não é uma rainha à toa. Enfim, acho que é isso. Espero que tenham gostado. Tentei fazer a leitura no lado metafórico e também no lado literal. Espero que tenha ajudado a pessoa que enviou essa pergunta. Se depois você quiser enviar também com um pouco mais de contexto, a gente pode aprofundar no assunto. Mas para mim, pelo menos, foi divertidíssimo ler dessa forma. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês quiserem enviar suas perguntas, pode ser nos comentários. E pode ser também, como eu falei, através do e-mail, veneralunai@gmail.com. A gente se vê na próxima leitura. Beijo!